Esse homem sentado em seu deslumbrante palácio é Sargão o Grande. Sargão foi responsável por fundar o primeiro império da história, e agora pode desfrutar tranquilamente de sua riqueza e poder. Nesse momento, ele é o homem mais poderoso da Mesopotâmia, e bastante temido pelos seus vizinhos. Responsável por fundar o poderoso Império Acadiano. A história desse monarca e do seu império é fascinante. Entretanto, para compreendermos melhor a história do Império Acádio, temos que voltar um pouco no tempo. O Império Acádio foi o primeiro império multiétnico da história. Isso porque o império uniu os falantes acádios e sumérios sobre um único governo. Esse império existiu de 2334 a 2154 a.C. e situava-se na região da Mesopotâmia, centrado na cidade de Acádia e sua região circundante. A origem do nome Acádia é provavelmente uma invenção suméria, aparecendo, por exemplo, na lista de reis que governavam a Suméria, nome que possivelmente deriva da forma semítica, chamada de Acadu, que significa pertencente à Acádia. De acordo com a história, os acádios eram tribos nômades que vieram do deserto da Assíria e chegaram à região da Mesopotâmia por volta de 2550 a.C., enquanto este território estava dominado pelos sumérios. Entretanto, a guerra entre os sumérios para a permanência no poder acabou dando espaço para que a conquista acadiana da Mesopotâmia tivesse êxito. Em vista disso, as cidades-estados foram unidas, pela primeira vez, sob o governo do soberano Lugal-Zagessi. Entretanto, um século depois, surgiria aquele que mudaria para sempre a história da Mesopotâmia e forjaria o Império Acadiano, o monarca conhecido como Sargão o Grande. Sob a liderança de Sargão o Grande, os acádios criaram um estado centralizado nos moldes sumérios e avançaram nas táticas militares através da mobilidade pelo deserto com armamentos leves como o venábulo, que era uma espécie de lança, o que foi essencial para elevar a resistência dos seus guerreiros. A história conta que Sargão fundou ou restaurou a cidade de Acádia e acabou conquistando o que ele próprio falou de os quatro cantos do universo. O vasto império de Sargão o Grande teria se estendido de Elão ao mar Mediterrâneo, incluindo toda a Mesopotâmia, além de incluir partes do Irã e Síria, e possivelmente partes da Anatólia e da Península Arábica. Ele governou a partir de uma nova capital, a cidade de Acádia. A fim de manter sua presença em todo o seu império, Sargão colocou estrategicamente seus melhores e mais confiáveis homens em posições de poder nas várias cidades. Os cidadãos de Acádia, como um texto babilônico posterior o chama, eram os governadores e administradores em mais de 65 cidades diferentes. A estabilidade proporcionada por este império deu origem à construção de estradas, melhoras na irrigação, ampla influência no comércio regional, bem como os desenvolvimentos nas artes e ciências. Na arte, havia uma grande ênfase nos reis do império. Os acádios usavam as artes visuais como um vetor de ideologia e desenvolveram um novo estilo para selos cilíndricos, reutilizando decorações tradicionais de animais, porém organizando-os em torno de inscrições. Na arte, os acádios focavam em representar animais e cultos às divindades. Outro aspecto importante desse povo era a arquitetura,
que era baseada nas grandes construções, principalmente de palácios e templos luxuosos, o que demonstrava o grande esplendor do império. Além do mais, o Império Acadiano criou o primeiro sistema postal da história, onde tabletes de argila inscritos na escrita acadiana eram envoltos em envelopes de argila, que eram marcados com o nome e endereço do destinatário, e o selo do remetente. Essas cartas não podiam ser abertas, exceto pela pessoa para quem se destinava. Isso porque não havia como abrir o envelope de argila, exceto quebrando-o. Nesse período, o Império Acádio estabilizou a região da Mesopotâmia e permitiu o desenvolvimento das artes, literatura, ciência, avanços agrícolas e religião. A religião dos acádios, assim como a da maioria dos povos da antiguidade na Mesopotâmia, era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. O rei era um representante direto dos deuses, mas só era cultuado como tal após a sua morte. Os acádios herdaram a sua escrita dos sumérios e logo aprofundaram-a e desenvolveram-a ricamente. Esse modelo de escrita era feito por meio de incisões nas paredes de barro. No caso dos acádios, eram feitas diretamente da direita para a esquerda e eram pictográficas, ou seja, não existiam letras como a escrita atual, e sim desenhos. Além do mais, no início, os acádios falavam a língua dos sumérios. Entretanto, por volta de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, eles passaram a adotar a língua acadiana. Os acádios tinham como principal atividade econômica a agricultura. Os povos que habitavam a antiga Mesopotâmia aproveitaram bastante as terras da região. O clima nessa região é bem seco, porém depois que passavam as cheias, o solo ficava mais fértil. Enquanto isso, os acádios construíam sistemas de irrigação bem sofisticados. Esses sistemas de irrigação eram geralmente construídos por agricultores desempregados. Além disso, no Império Acadiano, metais e cevada eram utilizados como moedas de troca, já que o dinheiro ainda não tinha sido inventado. As rotas de comércio foram aumentadas significativamente durante o reinado de Sargão I, que ficou no poder por 56 anos, e foi responsável pela chegada até o Oriente Médio, por meio de construções e aumento de estradas e rotas comerciais. Após a morte de Sargão o Grande, seu filho Rimushi herdou o império forjado pelo seu pai. No início do seu reinado, ele manteve as políticas de seu pai de perto. Entretanto, logo no início, ele teve que lidar com revoltas internas, principalmente de cidades que tentavam se livrar do domínio acádio. Porém, ele conseguiu manter a ordem e logo iniciou uma campanha contra os elamitas, o qual teve êxito. Logo, ele adquiriu prestígio e riqueza, graças a essa conquista. Ele reinou apenas 9 anos e logo foi sucedido por seu irmão Manish-Tuzu, que reinou de 2271 a 2261 a.C. Assim como seu irmão, ele teve que lidar com diversas revoltas em seu governo, antes mesmo de empreender novas reformas no império. Durante o seu governo, ele aumentou o comércio e, de acordo com suas inscrições, ele chegou a comercializar com povos distantes, como a civilização do Vale do Indo e também a região de Magan. Ele também realizou grandes projetos de construção em todo o império, e acredita-se que ele tenha decretado o trabalho no templo de Ishtar, em Nínive, que era considerado uma peça de arquitetura muito impressionante. Além disso, de acordo com o obelisco de Manish-Tuzu, ele realizou uma reforma agrária no império e acabou melhorando a vida dos seus cidadãos. Após a sua morte, seu filho Naram-Sin reinou em seu lugar, de 2261 a 2224 a.C.,
e foi considerado o maior dos reis acadianos. Como de costume, ele teve que reprimir rebeliões em todo o império antes que ele pudesse finalmente governar. Durante seus 36 anos de reinado, ele expandiu as fronteiras do império, manteve a ordem dentro, aumentou o comércio e, pessoalmente, fez campanha com seu exército além do Golfo Pérsico. E, possivelmente, empreendeu campanhas até o Egito. De acordo com a Estela da Vitória de Naram-Sin, uma grande vitória do monarca acadiano foi sobre o rei Satune, rei do Lulebe, uma tribo das montanhas. De acordo com registros da Estela, Naram-Sin aparece subindo em uma montanha e pisoteando os corpos de seus inimigos, representado como um deus. Além disso, ele alegou ser rei dos 4/4 do universo, assim como seu avô, Sargão o Grande. Ele passou a escrever seu nome como um sinal, designando-se a si próprio como um deus, semelhante aos cultuados na antiga Mesopotâmia. Após o seu grandioso reinado, seu filho Shar-Kali-Shari, que reinou entre 2223 a 2198 a.C., assume o trono da Acádia. Durante o seu governo, ele foi responsável por reconstruir o templo de Enlil, localizado na cidade suméria de Nippur. Durante o seu reinado, ele enfrentou grandes dificuldades para conter as revoltas após a morte de seu pai. Mas, ao contrário de seus antecessores, ele não conseguiu manter a ordem do império, que logo começou a desintegrar. Durante o seu governo, ele travou uma guerra extensa contra os Elamitas, os amorreus e também contra os povos gútios. Em vista disso, devido às invasões estrangeiras, revoltas internas e mudanças climáticas, o Império Acádio chegou ao seu fim.